Vamos meditar na Palavra de Deus com a Núbia Siqueira. Vamos para o 17, nós vamos ler hoje o 16, né? Então, Paulo saiu de Bereia, ele teve que ir sozinho para Atenas. Vamos ver agora o seu comportamento diante de uma cidade que é a metrópole do mundo, né? No sentido de arte, cultura, filosofia, ele está, digamos, na Paris do seu tempo, na cidade mais cobiçada do mundo. As pessoas viajam, como nós temos, eu falei Paris, mas nós temos outras grandes capitais no mundo. Atenas era o melhor que existia naquela época. Se alguém queria conhecer uma bela arquitetura, ia para Atenas. Se queria saber sobre os maiores filósofos, o maior entendimento, o maior conhecimento, ia para se estudar em Atenas. E Paulo agora chega diante de uma cidade dessa. Vamos ver qual foi o comportamento do apóstolo Paulo numa metrópole, né? Todo mundo queria estar em Atenas. Era o sonho de qualquer pessoa entrar naquela cidade. Mas vamos ver qual o olhar dele para a grande cidade e o que ele sentiu ao reparar o que estava acontecendo ali. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Ele está esperando por quem? O versículo anterior fala Silas e Timóteo, né? Silas ficou em Bereia. Timóteo muito provavelmente tenha ficado lá em Tessalônica, porque a gente já não viu ele em Bereia, lembra? E aí eu fui buscar relação disso que está aqui, de Silas e Timóteo não estarem com Paulo, lá na carta de Tessalonicenses, que eu tinha comentado com vocês. É preciso ir lá para a gente entender um pouquinho do que está acontecendo aqui, porque há uma correlação. E 1 Tessalonicenses 3, o capítulo 3 todo é muito interessante, vale a pena ler. Mas eu marquei aqui o versículo 1 e 2, que ele diz: por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. Olha só, não é o que ele está? Ele está sozinho em Atenas. Lembra que quando ele se despede dos amigos, dos irmãos que o acompanharam até Atenas, ele faz uma observação. Olha, peça para Silas e Timóteo virem rápido, vir ter comigo, né? Mas aí ele explica aqui que mesmo sozinho, ele decide andar por Atenas, né? Porque ele não podia esperar mais, ou seja, havia dentro dele aquela pressa. Eu não vou ficar parado aqui, eu preciso de alguma forma ajudar essas pessoas, em que eu posso ser útil aqui em Atenas. Aí ele fala, né, enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Ele está falando com quem? Com os Tessalonicenses. Então, por isso que a gente entende que Timóteo está onde? Em Tessalônica, né? E aí nós vimos aqui, nesse versículo, que Paulo está sozinho, ou seja, Deus permitiu que ele partisse só, né, sem os seus dois companheiros de missão, de jornada. E, embora ele não tenha, a gente percebeu aqui que ele teve a companhia de alguns irmãos até um determinado ponto, mas não eram aqueles que faziam parte da missão, da segunda viagem missionária dele. Então ele está aqui sozinho. E aí vamos pensar nesse isolamento que muitas vezes Deus permite que venhamos passar, porque não é um auto-isolamento, não é Paulo que decide ficar sozinho, porque nós temos uma natureza que, quando nós somos muitas vezes contrariados, quando o ambiente não nos agrada, nós nos propomos esse isolamento, nós queremos ficar na nossa. Quando alguma coisa nos desagrada, nós nos isolamos, porque faz parte dessa natureza pecaminosa de Adão, né? Lembra que Adão e Eva se esconderam? Então nós temos uma tendência a nos isolar. Mas aqui não é Paulo se isolando.
Aqui foi Deus que permitiu que ele ficasse, de certa forma, sozinho. Porque muitas vezes, acompanhados, nós não conseguimos perceber muito bem a vontade de Deus, ouvir a direção que ele tem para dar, perceber as circunstâncias à nossa volta. Então, Deus permitiu que tudo se passasse dessa forma e Paulo ficasse ali, sem os seus companheiros. E aí vem aquela pergunta, né? Se de repente você está aí num país sozinho, eu sei que eu falo com muita gente que está nessa condição. Às vezes numa cidade sozinha, não tem ninguém. Um exemplo, você pode estar numa cidade aqui em Portugal. Você está aí sozinha, mas você não está só num país. Você tem uma família. De repente você está vamos pensar aqui, você está em Viseu, mas você tem uma amiga que está em Viana do Castelo, que está pertinho, você tem uma que está no Porto, você tem, né, quem está em Gaia, você tem gente ali que está à sua volta que te dá todo o apoio. É diferente do caso de quem está, de repente, num país, vamos pensar, Quirguistão. Se ela olhar para a cidade mais perto, não tem ninguém. E para outra também um pouquinho, mas também não tem ninguém. Ela estava ali, sozinha. Então, quando os discípulos fugiram e o Senhor Jesus ficou nessa condição de sozinho, lá em João, ele fala, eu não estou só, o Pai está comigo. Então, Deus permite que a gente viva essa situação de solitude, não vou nem dizer da solidão, mas do ficar só. E nesses momentos nós desenvolvemos uma força e uma confiança que vai além daqueles momentos que nós estamos cercados de pessoas. Nós passamos a entender mais a companhia de Deus, como é que Ele supre essa nossa necessidade de companhia, porque Ele é esse amigo bem presente mesmo. O Senhor Jesus está ali o tempo todo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele realmente é esse companheiro que nunca vai nos abandonar. Então, por mais sozinhos que estejamos no contexto terreno, no contexto espiritual nós nunca estamos só. Mas se Ele permite essa falta de companhia à nossa volta, há um porquê, há uma providência dele. É um tempo para se conhecê-lo de uma outra forma. Como não se conheceria num lugar de correria, que está acontecendo muita coisa, que tem muita gente para ligar, muita gente para falar conosco. Quando não tem, o telefone não toca, não chega a mensagem no WhatsApp. Você está ali, é só você e Deus. Parece ser um momento ruim, mas não é. É um momento de crescimento espiritual, de envolvimento com Deus, é um momento de você aprofundar as raízes. O silêncio, o deserto é o período do silêncio, e o silêncio é o momento que a gente cresce para baixo, sabe? Você desenvolve as suas raízes para buscar o alimento, a água. Então, Paulo vive essa situação várias vezes no ministério dele. Nós vimos o tempo que ele passou na Arábia, né? Foram anos sozinho. Depois foram anos também praticamente de solidão em Tarso, quando ele volta. E aí nós contamos cerca de 10 anos entre Arábia e Tarso, que há um hiato na história do apóstolo. Você não sabe nada do que aconteceu. Ele está ali vivendo a sua vida com Deus. Então, esse é um presente. Quem consegue desenvolver a sua vida interior, a sua comunhão com Deus, não tem medo de ficar só. Porque há um prazer tão grande de você desfrutar da companhia, da presença do Espírito Santo de uma forma mais profunda, que não aconteceria em outro tempo, em outro lugar. Então, aproveitem, porque esse tempo passa. Logo acaba o silêncio e ele é substituído por uma agitação, por um monte de gente. Amigas, é presente de Deus. Mas o tempo sem essas amizades também é um presente de Deus. Tudo é presente. Tudo é bondade de Deus. Tudo é reflexo da graça dele, da bondade dele para conosco.
Então, se você está só hoje, aproveita esse tempo, caminha com o Senhor Jesus, desenvolva a sua comunhão com Ele, aprenda a se ajoelhar, aprenda a honrá-lo com as suas orações, com essa prática da presença de Deus. E é algo que nós precisamos muito aprender, praticar a presença de Deus todo momento, saber que Ele está ali, saber que Ele nos faz seu templo, sua morada. Nós somos templos de Deus, morada do Deus Altíssimo, a casa que Ele quer morar. Nós o levamos para todos os lugares, mas nós precisamos ter companhia, desenvolver intimidade com esse Rei que mora dentro, né? O nosso coração é o seu palácio, Ele mora dentro de nós. Então Ele está aqui para reinar dentro de nós. E muitas vezes nós perdemos essa consciência da presença de Deus quando nós estamos envolvidos com muitas pessoas, com muitas atividades. Eu amo passar tempo sozinha. Eu gosto demais. Eu não sei se tem mais alguém aqui assim, mas eu gosto muito. Eu não fico entediada, eu não fico triste, muito pelo contrário. Parece que é um tempo... Ele passa até com uma contagem diferente. É diferente. Eu não sei explicar, mas é muito diferente, né? E aí... essa solitude no mundo pecaminoso, quer dizer, Paulo ficou sozinho no deserto da Arábia, Paulo ficou sozinho em Tarso, uma grande cidade, uma cidade importante, mas agora Paulo fica sozinho em Atenas, olha só. Então, nós podemos ficar só num lugar que realmente não tem ninguém, deserto, nós podemos ficar só junto de pessoas queridas, familiares, que Paulo estava junto dos seus familiares, ele era de lá, e nós podemos ficar sozinhos num lugar super movimentado de gente, está cheio de gente, e você está sozinho, né? Então, é Deus que providencia isso, ou seja, Ele pode nos levar para uma solitude, mesmo num lugar mais movimentado, numa São Paulo da vida, digamos assim, pronto, e você está ali só. Ele te empurra para viver um momento com Ele. E Paulo ficou com o espírito agitado, é o que fala esse versículo aqui. Pelo que ele viu, o espírito não estava agitado por causa de alguma coisa que estava acontecendo dentro dele, mas o espírito ficou agitado pelo que ele viu do lado de fora. Ou seja, aqui nós temos a apresentação de um comportamento, digamos, de um sentimento que ele tem, mas não é um sentimento, uma sensação que vem por ele mesmo, mas pelo que ele observa à sua volta, né? E o que ele vê? O que ele vê que o deixa desse jeito? Ele fica agitado porque ele vê a cidade. Ele viu os monumentos, ele viu o Partenon, ele viu a Acrópole, ele viu a natureza, a vegetação bonita, cheia de oliveiras, de Atenas, a modernidade que estava ali, foi isso que deixou? Não, ele viu a idolatria, ele viu uma cidade entregue à idolatria. E isso deixou profundamente triste, porque... se as pessoas que chegavam em Atenas ficavam admiradas com toda aquela beleza, aquele esplendor, era uma cidade cheia de turistas, como ainda é hoje. A Atenas atrai turistas do mundo inteiro. Se você for na área da Acrópole, você vai ver lá lotado de gente, as pessoas querem fotografar. Imagina, naquele tempo, que ela era praticamente a capital do mundo, né? Se nos nossos dias ela atrai, imagina o que ela não atraía naquele tempo. E eu não sei dizer se era a primeira vez de Paulo, eu imagino que sim. Porque quando nós estamos num lugar pela primeira vez, nós estamos aqui em Lisboa, a primeira vista aqui em Lisboa, não sei se você começou a reparar bem a cidade quando estava no avião, do alto, e viu aqueles telhadinhos lindos, né? Aquelas casinhas, ou quando você chegou de carro, não sei, e você fica aquela cidade, o que atraiu os seus olhos, o que chamou a atenção? A beleza, os monumentos tão antigos, né? As avenidas.
Qual foi a sua impressão? Porque você vê Paulo reparando a cidade, mas ele vê a cidade não como os turistas. Ele não está vendo Atenas como os turistas viam, ou como os romanos, as pessoas da época, os filósofos viam. Ele está vendo Atenas com os olhos espirituais. Ele viu uma cidade que está afundada completamente na idolatria, perdida. O povo que se achava rico, poderoso, intelectual, sábio, entendido, né, de leis, era um povo que estava numa miséria espiritual. Então, aí eu pergunto, com que olhos nós estamos enxergando a cidade que nós moramos hoje, para a qual nós somos enviados? Como nós enxergamos Lisboa? Como nós enxergamos? Você que está em Paris, como você enxerga Paris? Você enxerga como as demais pessoas? Quando você vai para um lugar que é atração turística, né? Como você enxerga, por exemplo, uma Barcelona? Todo mundo enche a boca para falar Barcelona, né? Roma, nós queremos ver. Quando nós somos espirituais, os nossos olhos não vão ser atraídos pelo monumento, pelo museu, pela música, pela comida que tem naquele lugar. Nada disso é atração, porque uma construção é pedra, não é? O conhecimento humano que é passado ali não passa de conhecimento humano. A boa comida é aquela comida que você põe na boca hoje, amanhã ela está no esgoto. E aí, o que é isso? Como a gente pode ser atraído para um lugar desse? A praia é muito bonita, chega um momento você acostuma os seus olhos, você já não acha mais aquilo tão interessante, né? Então, o que desperta os nossos olhos? Porque Paulo não viu beleza em Atenas. Ele não foi atraído por Atenas, mas ele viu a condição espiritual das pessoas daquela cidade. Ele viu a miséria que a idolatria deixava naquelas pessoas, né? Então, a reação dele, o espírito agitado, é uma reação de angústia, de tristeza, mas muito profunda, algo verdadeiro, visceral, algo real. Muitas pessoas no nosso meio falam que estão revoltadas, que estão indignadas. É muito comum a gente falar assim, estou revoltada, eu quero fazer a obra de Deus, eu quero dar o troco no diabo, porque eu quero ganhar almas, porque eu quero... Mas isso são só palavras, não é algo que vem realmente de dentro do espírito, não vem da alma, não está apoiado numa base sólida. É preciso que essa nossa reação seja verdadeira. Nós precisamos avaliar o que nós realmente nutrimos em favor das almas, pela obra de Deus. Porque nós corremos o risco de estarmos a falar certas palavras apenas como clichê. Tem muita gente que repete frases que já ficaram comuns no nosso meio, mas que não são frutos do seu amor, da sua entrega. Paulo se agitou, mas aquele sentimento de indignação era verdadeiro. Vinha de dentro dele. Não foi estimulado por uma reunião, não foi estimulado por alguém que ficou ali e olha só, olha o sofrimento, olha aqui, veja fulano. Não, ninguém precisou falar isso para ele. Estava dentro dele. Então, se nós precisamos o tempo todo sermos estimuladas a evangelizar, a orar, a jejuar, a atender as pessoas, se é preciso ficar chamando para servir, é muito provável que o que nós dizemos que sentimos pelas almas não passa de palavras, de coisas vazias, vãs. Então, as nossas reações, ou as reações que nós vemos hoje, são muito diferentes das reações dos apóstolos do passado, dos homens de Deus do passado. Quando se falava que eles eram revoltados, indignados contra o pecado, como Jeremias, né? Como Isaías, você vê aquilo aflorando de dentro deles. Eles não eram empurrados por coisas do lado de fora. Não precisava de ninguém ficar estimulando. Todas as pessoas que precisam ser empurradas para servir
no fundo elas não têm amor pelo Senhor Jesus. Aquilo que ela fala é teórico, apenas teórico. Porque quem ama de verdade é movido por esse amor. E esse amor faz essa pessoa cada vez querer servir mais, cada vez querer contribuir mais com o reino de Deus. Não precisa de constrangimento. Você não vê ninguém tendo que constranger Paulo a fazer o que ele precisava fazer. Essas pessoas que têm o Espírito Santo realmente habitando e guiando, elas são dirigidas pelo próprio sentimento do Espírito Santo que está ali dentro delas. Nem é sentimento, né? É esse amor que vai além de sentimento. E aí fala o 17, depois da sua indignação, o que é que ele fez? Porque a indignação verdadeira, a revolta verdadeira, leva a pessoa a agir. Né? O 17, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Então, Lucas vai falar aqui que todos os dias Paulo estava ocupado. De domingo a domingo ele estava ocupado. Como é que você sabe disso? Porque olha só, sábado ele estava com os judeus religiosos e todos os dias, então sábado era dia dos judeus e os demais dias eram os dias que ele pregava para os gentios. E Lucas dá a descrição aqui, que aos sábados, né, ele estava lá com os judeus, porque sábado era o dia da sinagoga, né, e os demais dias ele estava no Ágora, acho que na Grécia ainda fala. Nesse tempo aqui, as praças eram lugares espaços públicos grandes, que ali se vendia mercadorias, ali se resolvia situações, o comércio era como se fosse um grande mercado, todo mundo que tinha mercadoria se levava para esse Ágora, colocava ali e as notícias da cidade se passavam ali, as pessoas, quando tinham alguma questão para resolver, iam para lá, um ponto de encontro, onde a sociedade se reunia, né, digamos assim. Hoje, esses lugares, esses espaços, a gente pode dizer que um shopping, por exemplo, é um grande centro de comércio, de lazer, as pessoas vão para um centro comercial para comer, para se divertir, nos cinemas, não é? Elas vão para comprar, elas vão para o mercado. O shopping hoje está reunindo muito isso, mas antigamente isso acontecia num espaço público grande. Quando remonta à Grécia Antiga, aquelas maquetes, aqueles estudos, projeções 3D, eles mostram claramente, nesse tempo de Paulo aqui, como era esse grande espaço, essas praças aqui, né? Ficava nos lugares mais altos, nos lugares mais acessíveis para as pessoas. E aí você pode pensar, é uma vida que o apóstolo Paulo tinha, uma vida muito comprometida, porque ele vai para Atenas, ele não tem uma igreja para dar satisfação. Paulo não tinha isso, ele não tinha igreja, ele tinha que fazer o trabalho, ele tinha que cavar e começar tudo do zero, né? Ele é esse desbravador, o bandeirante do evangelho. Nós falamos lá no Brasil sobre os bandeirantes que abriram São Paulo, né? Que foram com suas facas e desmataram, porque tudo era mato, era mata atlântica, né? Mata fechada, com seus rios. Quando a gente fala de floresta no Brasil, de matas, é algo muito denso mesmo. E os bandeirantes chegaram para começar São Paulo do zero com foices, com facas e abrindo ali o caminho para fazer tudo, não tinha nada. Eles abriram vielas. Então a gente pode falar que Paulo era o bandeirante do evangelho, porque aqui não tinha nada, né? Mas ele é um homem muito comprometido. Ele não tinha ninguém para prestar conta, mas ele tinha o Espírito Santo, ele tinha o comprometimento com o seu chamado. E quem é comprometido assim não consegue enrolar, não consegue ficar curtindo, aproveitando, pensando em si. Ele poderia pensar, né,
A gente não... Lucas aqui, ele é muito claro com as informações. Não dá margem para a gente pensar que Paulo ficou ali uma semana, vou descansar, porque agora tem que me recuperar, a viagem foi longa, eu tive o problema do açoitamento, eu preciso cuidar desses ferimentos. Não, você não vê. Todos os dias ele está ali comprometido, mesmo sem ter que prestar conta para uma pessoa física. Mas ele tinha essa submissão e essa responsabilidade para com Deus, para com as coisas de Deus. E Paulo é esse homem que aqui, o evangelho tem primazia, o evangelho vem primeiro. A vontade de Deus vem primeiro, a vontade de Deus aqui ele me chamou, ele me comissionou, e essa missão vem antes de tudo. Então Paulo é esse homem comprometido. E quem dera se todos os servos levassem a sério a atividade que ele foi escolhido para desempenhar, né? Como ele se colocou à disposição, é claro, né, que o Espírito Santo vai proporcionar, as portas serão abertas para ele pregar, ele está no lugar certo, ele está com a intenção certa. E aí vem, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer este tagarela? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. Vamos destrinchar esse versículo, né? As duas escolas, as duas maiores escolas de filosofia, as mais importantes, né, na altura aqui, as mais importantes nessa época, era dos epicureus e dos estoicos. Até hoje nós temos essa filosofia nos nossos dias. É um pensamento muito presente nos nossos tempos, não só nos dias de Paulo. Os epicureus eram seguidores de Epicuro, e eles pensavam no prazer como o resultado da vida. Por quê? Qual o sentido da vida? É a grande pergunta, né, dos filósofos de todos os tempos. Desde que o homem saiu do Éden, essa pergunta martela. Desde que a raça humana caiu, através de Adão e Eva, fica essa incógnita na cabeça. Para que o homem existe? Qual o sentido da vida? Por que eu vivo nesse mundo? Por que eu estou aqui? Essas perguntas muitas vezes são respondidas pelo diabo, que vai dando inspiração para o ser humano a respeito da vida. Então, a Grécia era palco desses grandes filósofos. A terra de Platão, de Aristóteles, o seu aluno, né, e Sócrates e muitos outros. E nesse tempo aqui, os dois maiores filósofos tinham essa escola. Essa escola dos epicureus, de Epicuro, dizia que o prazer é o sentido da vida. Para você viver nesse mundo, a vida só vale a pena se você viver para curtir. Olha só, você vai entender como não é o pensamento dos nossos dias. O prazer vem antes do dever. Então, se uma pessoa ela está casada, mas aquele casamento não está lhe trazendo felicidade, ela pode acabar com aquele casamento, porque a sua felicidade vem antes de tudo. Se essa pessoa está doente e cuidar dessa doença vai me fazer infeliz, eu largo essa pessoa doente e eu vou ser feliz. Porque eu vou ficar aqui cuidando desse meu irmão doente, isso aqui eu estou deixando de viver. Então, para os epicureus, valia a pena o prazer. E o prazer, que é o hedonismo, e o mundo nunca teve mais voltado para o hedonismo como nos nossos dias. As pessoas querem prazer a qualquer custo, muito mais do que nessa época. Se nessa época esses filósofos já estavam acreditando em mentiras e espalhando uma filosofia mentirosa para as pessoas, enganadora, você imagina quem vive pelo hedonismo hoje, né? E principalmente países ricos. Os ricos são os que mais prezam o prazer. E aí você pensa,
o prazer do sexo, o prazer do poder, do dinheiro, o prazer de comer, e comer, e comer, e comer, e comer, tudo que te dá muito prazer. Tanto é que há uma corrente nessa linha gourmet, a linha fina, que da comida, dos vinhos, ligada aos epicureus. Porque já vem de longa data isso, de você encontrar o prazer máximo através da comida e da bebida. Então, o que Epicuro falava? Olha, não tem nada além dessa vida. A vida é o aqui e o agora. Então, você tem que viver e aproveitar. Aproveitar ao máximo. Então, quando um homem não tem uma ideia de alma e de vida eterna, que há uma outra vida além dessa, ele vai viver como os epicureus. Porque ele vai pensar o quê? Se é só essa vida, então eu tenho que viver aqui ao máximo. Eu não vou refrear nenhum impulso. Imagina isso. Eu não vou conter nenhum desejo. O que eu quero, o que a minha carne quer, a minha vontade quer, e a carne quer sempre coisas que são contrárias à palavra de Deus. Os desejos da carne são contra Deus. Toda inclinação para a carne é contra Deus. É carne, natureza humana. Então, segundo os epicureus, tudo que você quiser, você tem que satisfazer, e todo mundo está livre para satisfazer os seus desejos, porque a vida é só o que se vive hoje. Então, na mentalidade de Epicuro, a vida é aqui e agora. Então, viva ao máximo. Alguma semelhança com os nossos dias? Nós estamos falando de 2000 anos atrás. Mas a mentalidade continua a mesma. Né? Já vem o segundo grupo aqui, que debatia com Epicuro, que são os estoicos. Eles disputavam público em Atenas. E como Atenas concentrava muita gente do mundo por causa da arte e do conhecimento, eles estavam sempre nos lugares movimentados. Paulo foi para o lugar onde eles estavam. Né? Eles ficavam ali falando das suas doutrinas, dos seus pensamentos, as suas correntes filosóficas, porque eles conseguiam pessoas. E aí ficava um grupo com um determinado número de pessoas e um outro grupo, e eles rivalizavam entre si. Já os estoicos pensavam, há um Deus, enquanto os epicureus não acreditavam na existência de Deus, né? Os estoicos acreditavam, mas a ideia que eles tinham de Deus era uma ideia completamente diferente do Deus da Bíblia. A ideia de um Deus distante. Há um ser realmente que controla o universo. Há um Deus que controla a vida humana. E porque ele controla e está distante do ser humano, nós não podemos fazer nada que vá mudar o nosso destino. Ou seja, eles acreditavam num destino traçado, como se fosse um karma. A vida é o que esse Deus quer. E aí, se você tem uma história de sofrimento, não tem nada que você pode fazer que vai mudar essa história. Se você está agora passando por um problema, aceita o seu problema, porque esse Deus determinou que fosse assim. E se você aprender a lidar com essa dor, não deixar essa dor te dominar, não deixar essa dor... Eles criavam maneiras de isolar a dor para conviver com ela, porque a vida era essa linha reta traçada por Deus, é o seu destino, sofrer isso aí, você vai sofrer e ponto. Não que eles não gostassem do prazer, eles também gostavam, eles também eram dados ao prazer, mas diferente dos epicureus, eles pensavam mais em lidar com a dor, formas de lidar com o sofrimento, porque o sofrimento faz parte da vida. E em todas as religiões do mundo, em todos os pensamentos filosóficos do mundo, há uma discussão em torno do sofrimento. Como é que se enfrenta a dor? Então, a base dos estoicos era como lidar com esse determinismo já que existe.
não tem nada que você vai fazer que vai mudar a sua situação. Exatamente o contrário, nós lidamos com Deus. O Deus da Bíblia, o nosso Deus, é um Deus de relacionamento, ele não está distante, muito pelo contrário, ele veio a esse mundo, imagina. Ele se comunica com o ser humano desde a sua criação e ele se humilhou, vindo em forma humana, sendo como um de nós, para se revelar de uma forma muito mais próxima a nós. Mas imagina Paulo vendo aquele discurso todo, né? Ele sabendo que Deus não era esse Deus do panteão de deuses lá, que eles tinham vários, né? Eles eram dados ao panteísmo. Como é que Paulo iria pregar o nosso Deus para esse povo? Porque ele tinha ali como ouvintes, ele está numa praça e ele tem esses dois públicos. Aos sábados, nas sinagogas, ele tem os religiosos. E aí ele precisa falar, nós não temos aqui o discurso de Paulo, nós não temos a pregação dele nem para os judeus e nem para os filósofos aqui, os estoicos e os epicureus, né? Mas eu tenho certeza que para os judeus o discurso era apresentando Jesus como Messias. E aí a gente já sabe como é. Pega o Velho Testamento, as profecias, e vai mostrar Jesus através das profecias. E agora, para os estoicos e para os epicureus, ele vai trazer as boas novas de salvação, né? Jesus como esse Deus que veio em forma humana, que morreu. Ele vai falar de ressurreição, e aí falar de morte e ressurreição para os dois grupos que não acreditam em vida eterna. Né? Eles não acreditam numa vida além dessa vida. Para eles a vida é isso aqui e acabou. E aí nós vamos entender um pouquinho depois do que ele falou lá no Areópago para os filósofos que foram ouvi-lo. Porque num determinado momento, quando eles estavam ali ouvindo o que Paulo falava, eles falam assim, ó, que quer dizer este tagarela? Olha só, chamaram Paulo de tagarela. Né? Tagarela naquela época era como os passarinhos que ficavam ali recolhendo semente aqui e ali, o passarinho que vem de um lado vai de outro, né? É como se fosse assim, esse pardal aí, né? Como se o Chaves lá, quando fala lá, gentalha, né? Tipo assim, o que esse homem está falando? Mas algumas pessoas ali no meio do grupo, né, disse, parece que ele é pregador de deuses estranhos. A Grécia naquele tempo tinha muitos deuses, os gregos eram adeptos aos muitos deuses, e Atenas principalmente, era a cidade do mundo que mais deuses tinha. Registram, nesse tempo aqui, só na cidade de Atenas, em vias públicas, mais de 30.000 deuses diferentes. Olha só como eles eram um povo de fé, porque se faziam imagens e altares para esses deuses, eles tinham fé. Só que, claro, uma fé com um conceito completamente errado. E aí, eles falam, olha, ele está pregando deuses estranhos. Ele está falando de coisas que nós não entendemos, mas é algo religioso. E aqui Lucas fala, porque o que Paulo pregava? Ele anunciava Jesus e a ressurreição. Então, quando ele anuncia a morte de Jesus e a ressurreição, ele está falando que existe uma outra vida além dessa, né? E aí, vamos ao 19, quando ele é levado por Areópago. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo, poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Então, os gregos eram adeptos às novidades, né? Muito adeptos à novidade. O Areópago aqui era uma grande pedra que existia naquele tempo, que era num alto lugar, num ponto de destaque, e os grandes filósofos do mundo iam discutir ali as suas filosofias, iam apresentar as suas teses. Então é como se fosse uma grande universidade, quando alguém vai para a maior universidade apresentar a sua tese de doutorado,
a sua conclusão a respeito de alguma obra. Então, aqui no Areópago, era o lugar mais importante do mundo para se fazer um discurso. Imagina, do mundo. Era palco só dos grandes filósofos, dos grandes escritores, dos grandes pensadores. E aí Paulo está ali na praça, você imagina. Eu não penso que Paulo tinha pretensão de ser levado para o Areópago, de maneira nenhuma. Mas como ele estava disponível, com boa vontade de pregar o evangelho, o próprio Deus abriu a porta para que ele fosse para o maior lugar do mundo pregar. Por isso que eu falo, não era um bandeirante da fé. É a mesma coisa, vamos pegar o lugar mais movimentado de Lisboa, onde tem mais gente aqui, de repente, que passa muita gente. O Rossio, o Oriente, hoje, aqui perto da gente, Estação do Oriente, né? Um marco antigo seria o Rossio, não é? E está ali muita gente. É claro que hoje é um pouco diferente daquela época, né? Mas alguém começasse a falar com megafone. Ele começa a juntar pessoas. E ele não está falando qualquer coisa. O que ele está falando chama atenção. Porque se hoje é difícil você chamar a atenção de alguém num lugar desse, imagina naquele tempo, não é? Porque quem estava ali na rua falando, gente? Os maiores filósofos do mundo. Só isso, né? Paulo falou coisas tão importantes que esses filósofos aqui, os seguidores de Epicuro e do estoicismo, esses homens estavam ali e não, ele tem que ser ouvido lá no Areópago. Vamos levá-lo para lá? Imagina o sorriso e a felicidade de Paulo, né? Porque é claro que ele sabia o que era Areópago. Ele sabia, porque o mundo inteiro sabia da importância daquele lugar. Aí quando vem aquele convite, é um tagarela, mas vamos levar esse tagarela lá? Vamos ouvi-lo, né? E aqui o 20 e o 21, pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Olha só isso. O que nós fazemos de manhã quando nós abrimos o nosso telefone, nosso telemóvel? O que você faz quando você abre o seu e-mail? Deixa eu ver se tem alguma novidade aqui, se alguém mandou uma mensagem. Ou se não, quando a gente vai no Instagram, o que você faz quando você abre o seu feed de notícia? Você quer saber alguma novidade, não é? Ou você quer ver as mesmas coisas de ontem? Você anda para ver o que aconteceu ontem? Semana passada? Ou você passa lá para você ver o que tem de novidade? Os atenienses estavam ali o tempo todo nas praças procurando o quê? Alguma coisa que alguém possa dizer de novo, que nós não sabemos. E Paulo tinha algo de novo. Tudo que está sendo mostrado hoje nas redes sociais, nos jornais, por mais que você abra o jornal, acabou de ler o jornal, parece que é uma novidade o jornal. Mas se você for ver, é o que Salomão disse lá em Eclesiastes, mais do mesmo, tudo a mesma coisa. O que é hoje foi o que foi ontem, foi antes de ontem, não é? Mas a palavra de Deus é a novidade. Então, quando Paulo pregava, ele realmente estava trazendo uma novidade, porque o evangelho é chamado de boas novas, boas notícias. Então, é uma novidade muito grande. Tem sempre algo novo da parte de Deus para os seres humanos. Então, ainda hoje, o ser humano é assim, ele está atrás de novidade. Todo mundo quer algo novo. E quem prega o evangelho tem essa novidade. Eu estou pregando aqui algo que aconteceu há 2000 anos atrás. Atos 17 é um acontecimento do início da nossa era cristã, do nosso tempo, né? Mas é uma novidade. Nós meditamos hoje em Atos 17
E se nós formos meditar na semana que vem, na mesma passagem, vai ser novamente uma novidade, porque o Espírito Santo vai nos revelar outras coisas, porque a palavra de Deus tem essa renovação em si e ela é sempre uma novidade. E aí eu fiquei pensando, né? Por onde começar quando nós estamos, como Paulo, assim, nós estamos numa cidade, nós estamos numa praça, com uma oportunidade de pregar. O que fazer? Como pregar? Como começar? Porque ele chega numa cidade grande, num lugar de muitos recursos, de muito tudo. Ali era tudo muito atual, fervia tudo. Como é que Paulo iria começar o trabalho, né? Aí eu coloquei aqui alguns pontos, né? Um bom começo para mim é quando você conhece os valores dos seus ouvintes, das pessoas para as quais você vai pregar. Paulo primeiro olhou a cidade, teve a percepção do que acontecia naquela cidade. É um povo idólatra, é um povo que tem fé, porque Paulo percebeu isso. Se tem tantos ídolos aqui é porque essas pessoas têm fé. É como chegar na Índia. Quando você vai à Índia, você desembarca em qualquer cidade da Índia, você vai ver que a fé daquele povo é palpável, porque em cada esquina tem um altar. Se na Grécia, nesse tempo, só publicamente tinha mais de 30 mil deuses fora, dentro da casa das pessoas, dentro dos templos, só nas ruas, 30 mil deuses. A Índia hoje, eles falam que tem mais de 30 milhões de deuses. Então, um povo que tem 30 milhões de deuses tem fé, não é? Tem fé. E Paulo, então, ele observou tudo isso. O começo se dá quando você observa o lugar, observa as pessoas, observa a igreja, observa a cidade onde a igreja está. Como é que as pessoas são? Você nunca vai conseguir ajudar se você primeiro não vê, e vê com esses olhos de enxergar mesmo as necessidades, né? Então, quando ele viu a cidade, ele viu as pessoas estão nas praças. Então, eu vou para as praças, não é? Então, ele foi para o lugar onde tinha gente, onde as pessoas estavam. Não adianta, eu quero ajudar essas pessoas, mas eu não vou me engajar, eu não vou para o meio dessas pessoas, né? Então, ele vai para as praças e ele chama a atenção para quem? Do 18 ao 21 aqui, a novidade que ele traz é o quê? O Senhor Jesus. Aí você pensa assim, mas o Senhor Jesus hoje não é novidade, todo mundo já sabe deles. Naquela época, na Grécia, as pessoas não sabiam. O Senhor Jesus vai ser sempre a maior e melhor novidade do ser humano, né? Ontem eu estava no Papo Jovem, uma das primeiras coisas que eu falei, sabe qual a maior e melhor notícia? A notícia mais estupenda que existe? Deus veio ao mundo em espírito, ele veio um dia em carne e osso, mas agora ele veio em espírito para morar em nós. Tem notícia melhor do que essa? Um Deus como o nosso morar no ser humano? Isso é melhor do que qualquer coisa. E quando a gente fala isso, como é que nós falamos? Olha, tem o Espírito Santo. Você quer o Espírito Santo? Não, essa é a melhor notícia. Como é que a gente fala isso? Se você fosse dar a notícia que acabou a guerra, eu não sei se as meninas na Ucrânia estão acompanhando a meditação, mas como é que vocês iriam falar, de repente, olha, a Ana vai ser a porta-voz agora, a Ana vai dar a notícia que acabou a guerra. Como é que a Ana falaria que acabou a guerra? Não é? Não é? Então, nós estamos dando a maior de todas as notícias, a salvação. Quando Paulo fala lá em Romanos, agora, pois, já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. As pessoas leem isso e falam, não há mais nenhuma condenação. Ah, tá. Gente, nós éramos todos condenados. Nós iríamos passar toda a eternidade numa prisão sem fim, tormento. E agora nós não estamos mais condenados, nós somos absolvidos. Jesus pagou o preço, ele levou a nossa pena. Olha que notícia! Como é que você lê isso, que não há mais nenhuma condenação? Então nós precisamos pregar as boas novas
com essa vivacidade. É o evangelho que salva, é esse evangelho que transforma, que dá vida, né? Esse evangelho que faz tudo no ser humano. E eu coloquei aqui que uma boa forma de começar é saber estabelecer a comunicação com as pessoas. Então, eu não posso chegar num lugar, eu estou vendo que tem gente a sofrer, eu tenho essas boas novas, eu quero pregar essas boas novas, mas eu tenho que criar uma maneira de me comunicar com aquelas pessoas. Paulo foi lá para o meio do mercado, para o meio da praça lá, no meio da multidão, enquanto um estava vendendo, de repente, verdura, o outro estava vendendo carne, o outro estava vendendo livros, e o outro estava gritando lá sobre Epicureu, ele está lá falando de Jesus, está no meio das pessoas. E aí, alguém começa a ouvir, e você tem que estabelecer uma comunicação com aquela pessoa. Sem comunicação, você não vai conseguir continuar tendo a atenção dela. Quando eu estabeleço uma comunicação, aquela pessoa vai estar presa para ouvir o que eu tenho para falar. Então, Paulo é esse homem que estabelece um vínculo com seus ouvintes, né? E a gente tem que acabar. E na próxima meditação a gente vai para o Areópago, o 22, né? A gente para aqui. Vamos falar o que era o Areópago e como eles eram religiosos, né? Como Paulo pregou para essas pessoas no Areópago. Imagina. Deus abençoe a todas. Até a próxima.